Mas por que procurando lenha? Talvez eu fale lá na frente. Fala galera, sou Dom Belisário, apenas um carinha que acendeu uma fogueira e resolveu contar suas histórias de terror. Este é um novo quadro no canal chamado Procurando Lenha, então já se inscrevam, já deixa aquele like e nos sigam em todas as redes sociais para ficar por dentro de tudo. Então, sem mais delongas, peguem um marshmallow, ponham um fone de ouvido, porque está começando a Fogueira Assombrada. Procurando Lenha é um quadro do canal Fogueira Assombrada, onde eu vou fazer recomendações de histórias, filmes, livros, séries e tudo mais para você ficar por dentro do mundo dos horrores. E para esse primeiro vídeo, vou falar daquele que acredito ser uma das minhas maiores referências, um carinha que dispensa apresentações, Edgar Allan Poe. Em resumo, Edgar Allan Poe nasceu em Boston, nos Estados Unidos, em 1809, foi abandonado pelo pai. A mãe morreu 2 anos depois e ele foi adotado por um próspero mercador da cidade que lhe emprestou esse sobrenome. Poeta, contista, editor e crítico literário, Poe é considerado o precursor da literatura policial, além de, claro, revolucionar a forma como contamos a história de terror. Ele morreu em 1859, dias depois de ser encontrado sofrendo delírios nas ruas, e até hoje sua morte continua um mistério. Mas antes de falar mais sobre a obra de Poe, eu gostaria de citar um pequeno trecho de uma de suas entrevistas. Pronuncio-me sem vacilar pelo conto em prosa. Refiro-me à narrativa cuja leitura atenta requer de meia a 1 ou 2 horas. Dada a extensão, o romance comum é criticável. Como não pode ser lido de uma só vez, se vê privada da imensa força que deriva da totalidade. Durante a hora da leitura, a alma do leitor permanece submissa à vontade daquilo. Bom, para aqueles que não estão muito acostumados com esses termos literários, romance se trata daquelas histórias longas, com grandes enredos, falas, personagens, arcos, enfim, enquanto o conto seria uma história curtinha, com começo, meio e fim bem definidos, sem enrolações, de forma direta, simples e precisa. É muito interessante nós percebermos como Poe já dominava essa arte do conto, principalmente pelas últimas palavras da sua citação, que já demonstrava o seu real objetivo: dominar para submeter o leitor no plano imaginário e espiritual. Para Poe, contos-poemas não eram verdadeiros contos, porque esses tinham em vista a beleza. E a poesia também não conseguia agregar todos os elementos do terror e o horror e diversas outras coisas para nos fazer essa imersão profunda. Ele defendia linha após linha que os verdadeiros contos, os contos de efeitos, tinham por obrigação nos dar aqueles elementos que, você sabe, dá aquele frio na espinha. Ele percebeu antes de todos que o rigor para se fazer um bom conto era muito diferente do romance, não apenas por uma questão de tamanho. A eficácia de um conto dependia exclusivamente de todos os pequenos acontecimentos que ocorriam. E todas aquelas discussões preparatórias, aqueles diálogos longos, aquelas apresentações de personagens, tudo isso deveria ser suprimido. Tudo que era contado na história deveria ser importante para compor a obra. E claro que ele foi o primeiro a usar esse critério de economia na estrutura e considerava todos os rodeios desnecessários, a menos que fossem aqueles falsos rodeios para nos causar uma impressão ainda mais impactante no final. O que foi mais revolucionário era que todos os contistas da época tinham apenas o romance como sua referência, e isso acabava influenciando de maneira negativa na forma como eles conduziam seus contos. E isso acabou desconcertando todos os críticos da época, porque não estavam acostumados com aquele tipo de narrativa, que sempre queriam entender de onde vinham aqueles textos tão mórbidos produzidos pelo Poe. Então, uma vez, no prólogo de um dos seus contos, ele se defendeu da seguinte maneira: se muitas das minhas produções tiveram como tese o terror, reafirmo que esse terror não vem da escrita, mas da alma, que deduzi terror tão só das fontes legítimas, e que eu levei tão só aos resultados legítimos. Acho que, ao invés de dizer terror da alma, Poe queria dizer terror da minha alma, porque material de experiência de vida ele tinha de sobra. Além de perder os pais, Poe também perdeu sua esposa para a chamada Morte Vermelha, como era conhecida a tuberculose na época, o que lhe rendeu alguns contos, além de várias outras experiências negativas em sua vida.
E agora que já aprendemos um pouco sobre Edgar Allan Poe, vou apresentar um dos meus contos favoritos, chamado O Gato Preto. Essa é uma história contada em primeira pessoa, o que já nos dá aquele ponto de vista do personagem que, ao longo da história, vamos percebendo não ser um personagem tão legal. A história já começa com o próprio personagem falando o quanto ele era uma pessoa boa, o quanto ele amava animais e até sofria bullying por causa disso. Até que um determinado dia ele conheceu uma pessoa, acabou se casando com ela e logo quando se mudaram para casa resolveram ter um zoológico dentro de casa com os mais diversos tipos de animais que vocês possam imaginar. Gato, cachorro, macaco, coelho e etc. Só que em determinado ponto da história, o personagem começa a nos informar que ele estava sofrendo por uma doença, algo que ele não conseguia mais controlar, o alcoolismo. E por consequência dessa doença, ele começou a ter um comportamento duvidoso e até a maltratar os animais e a sua esposa. A coisa ficou tão séria que em determinado dia, por simples birra, ele resolveu arrancar o olho de um de seus animais favoritos, o Plutão, seu gatinho de estimação, ou melhor, seu gatão. Ao decorrer da história, nós vamos percebendo o personagem afundar cada vez mais no alcoolismo e ter atitudes cada vez mais bizarras até chegar num ponto irreversível e no final aterrorizante. Tudo como consequência de suas próprias ações. Como a história é narrada em primeira pessoa, nós não temos a real noção de tudo que está acontecendo, se tudo aquilo que aconteceu realmente foi como o personagem nos contou, ou se era apenas algum delírio de sua cabeça. E para cada ação que ele tinha, sempre vinha acompanhado uma justificativa. E esse é o tipo de história que te prende do começo ao fim, justamente por você não saber o que vai acontecer e ela vai num ritmo crescente, constante e intenso. Mesmo que você não seja acostumado com leitura, eu garanto que essa história vai lhe agradar e vai lhe trazer essa imersão profunda e uma experiência incrível. Quanto menos você souber sobre o final ou o desenrolar da história, melhor. Por isso que eu só vou contar até aqui. Mas além de ser uma história incrível e muito bem contada, eu acredito que ela traz todos aqueles elementos que eu falei para vocês que são importantes numa história de terror. O Gato Preto também foi uma fonte de inspiração muito grande para mim e ela iria ser o primeiro episódio do meu podcast. Mas deixei para contar um pouco mais na frente e fazer essa homenagem ao Edgar Allan Poe. Sempre que posso, eu recomendo essa história para pessoas que estão procurando novas experiências com terror. E eu acredito que vocês também, se ainda não conhecem, vão gostar. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e se inscrever em todas as redes sociais para ficar por dentro de tudo. Também acompanhe o podcast Fogueira Assombrada lá no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Todos os links estarão aqui na descrição desse vídeo. Então é isso. Se aqueçam durante a noite e apaguem as luzes. Tenham bons sonhos. Mas por que procurando ler?